Olá, seja muito bem-vindo ao videocast do Saúde e Consciência. De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, pelo menos 37% da população brasileira relata sentir dores crônicas. Eu sou Débora Nascimento e, para falar hoje sobre dor crônica, recebo a professora Michele Costa, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Débora. Professora, em termos clínicos, como podemos definir a dor? Pode nos explicar os diferentes tipos? Sim. A dor ela é definida pela Sociedade de Estudos para a Dor, que no Brasil se chama SBED, como uma sensação desagradável que tem aspectos sensoriais, mas que também tem aspectos emocionais. E muitas vezes a dor ela está relacionada a uma lesão. Então acontece uma lesão e com uma resposta nós temos o desenvolvimento de dor. Mas não necessariamente na dor crônica nós temos essa lesão visível e identificável. Do ponto de vista da fisiopatologia, que é a explicação do porquê que se desenvolve essa dor, nós podemos dizer que temos 3 tipos de dor. A dor nociceptiva, que é aquela dor que acontece quando eu tenho uma lesão, um estímulo, e então eu vou ativar um receptor de dor. Nós temos uma dor que é chamada de neuropática, que é quando acontece uma lesão ou uma disfunção do sistema nervoso, um somatosensorial, que nós chamamos. Isso, por exemplo, acontece numa causa comum de dor, que é a dor pós-herpes zoster, por exemplo. E nós temos uma outra causa, uma outra fisiopatologia para explicar a dor crônica, que é a dor nociplástica. Nesse caso, os pacientes apresentam uma sensibilização à dor. Então, estímulos que geralmente não causariam dor, eles passam a causar. E aí o exemplo mais comum que nós temos é a fibromialgia. Ok. E o que caracteriza uma dor crônica? Qual é a diferença para uma dor aguda? A dor crônica, ela é caracterizada como aquela dor que dura mais de 3 a 6 meses. Né? A grande maioria dos estudos fala acima de 3 meses, já com uma característica de dor crônica. A dor aguda, ela tem uma função de proteção. Então, a gente sente dor para se proteger. Então, se eu tenho uma fratura, uma queimadura, isso vai me proteger. Né? É um mecanismo que nos protege. Só que quando essa dor ela passa a ficar constante, ela se torna crônica, ela deixa de ter esse fator protetor, né? Então, a gente começa a ter várias consequências da dor crônica. Então, nesse momento, a dor ela deixa de ser um sintoma, porque geralmente ela é um sintoma de uma doença. E depois que ela se torna crônica, a gente diz que ela se torna a própria doença, a doença dor crônica. E por que isso é importante? Porque, como toda doença crônica, nós precisamos pensar em tratamentos que vão ajudar o paciente, aliviando a dor e melhorando a qualidade de vida, mas os nossos tratamentos, na grande maioria dos casos, não são tratamentos curativos. Então, assim como o paciente que tem uma doença crônica, como por exemplo a hipertensão, que a gente tem os tratamentos para o controle da pressão, mas não temos nenhum tratamento que cura a hipertensão. Então, a gente precisa passar a interpretar a dor dessa maneira, como uma nova doença. Entendi. E quais são os sintomas desse tipo de dor? Como eles se diferenciam de outras dores? O paciente com dor crônica, além dessa sensação desagradável, ele passa a ter alteração da sua própria funcionalidade. Então, ele deixa de conseguir fazer as suas atividades, né? E, às vezes, atividades da vida diária dele, né? O paciente com uma dor lombar pode ter dificuldade para agachar, para pegar um objeto ou para fazer o seu trabalho. Então, essa é uma questão super importante, a questão da funcionalidade. Uma outra questão é a qualidade de vida do paciente, que fica muito alterada, né? Então, esses pacientes, em geral, têm uma baixa qualidade de vida. Além disso, existem alguns transtornos
que se desenvolvem em conjunto com a dor, né? O paciente com dor crônica, muitas vezes ele dorme mal, né? Então, os transtornos do sono são muito comuns no paciente com dor crônica, e aí é mais um fator para a qualidade de vida desse paciente ficar comprometida. Além do sono, existem alguns transtornos mentais que são muito comuns no paciente com dor crônica, e os mais comuns são a depressão e a ansiedade. Então, esse paciente pode ficar mais triste, mais deprimido, com uma funcionalidade prejudicada e com uma baixa qualidade de vida, tá? E tudo isso vai interferir na vida dele de uma maneira geral, na sua vida pessoal, na sua vida social, na vida com a família e no seu trabalho também. Entendi. Professor, eu li recentemente que as dores crônicas mais comuns são a dor de cabeça e a dor da lombar. E elas podem ser causadas por algum motivo, assim, posso dizer, talvez, estresse, por exemplo. Recentemente foram 2 casos que eu tive, que foi uma crise de enxaqueca que durou, assim, 1 mês seguido, foi todos os dias com dor de cabeça, e eu comecei a fazer até um tratamento para enxaqueca por isso, e dor na lombar. Eu tive lombalgia por causa de estresse. Como isso funciona? Existem alguns fatores que podem acabar sendo um fator de risco, né, para o desenvolvimento de dor. Então, por exemplo, em relação ao estresse e à ansiedade, a gente fala que é uma via de mão dupla. Então, quem está estressado tem mais dor e quem tem dor fica mais estressado. Então, a gente já tem esse ponto, né? E por que isso? Porque os neurotransmissores relacionados à ansiedade, depressão, por exemplo, estresse, são os mesmos neurotransmissores que têm relação com a dor. Então, por isso que essas questões ficam tão próximas uma da outra. Em relação à migrânia, né, a enxaqueca que você falou, um dos fatores predisponentes da crise é o estresse, né? A gente precisa saber, inclusive, identificar quais são os nossos fatores que levam a uma crise. Algumas pessoas bebida alcoólica, chocolate, são fatores conhecidos. Privação de sono, né? Dormir mal, tudo isso são fatores, todos esses são fatores, como por exemplo o estresse, que podem desencadear a crise. As cefaleias, de maneira geral, né? Como a migrânia, como a enxaqueca, são uma das causas mais comuns, né, de dor crônica, e é um tipo de dor que é muito incapacitante. Então, a gente leva a muitos dias perdidos de trabalho, né? Isso tem um custo social e um custo financeiro, econômico também importante. Então, por isso é tão importante a gente saber tratar e prevenir cefaleia. E a lombalgia é outra grande causa de dor. Quando a gente fala de lombalgia, a gente pode pensar naquela lombalgia mecânica, que é quando eu tenho dor, mas eu não tenho uma alteração no exame que me leve a pensar que aquela dor é por alteração biológica mesmo. Então, é uma dor comum num paciente que está estressado, né, na coluna. Existem outras dores de coluna? Claro que existem, né? Existem as hérnias de disco, que podem causar dores muito intensas, existem outros motivos, né? Então, a gente precisa também saber diferenciar qual que é essa causa da lombalgia, mas é uma causa muito prevalente. Entendi. E quais são as principais causas da dor crônica? Você já até falou algumas aí agora, mas quais que podemos citar? Então, cefaleia e lombalgia são assim as principais mesmos, mas a gente pode pensar também em dores neuropáticas, e aí quando a gente fala de dor neuropática, a gente tem que pensar muito no paciente diabético, que é uma doença crônica muito prevalente, e ele pode desenvolver um tipo de dor neuropática que a gente chama de polineuropatia diabética. Então, é comum ele ter dor nos pés e nas mãos, tá? É um tipo comum também de dor. Com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente tem os desgastes, né, das nossas articulações, que a gente conhece como artrose. Então, a artrose é uma causa comum de dor, é uma causa de dor comum no idoso, né, que a gente vai conviver cada vez mais com o envelhecimento da população.
A gente tem doenças inflamatórias, doenças reumatológicas que podem causar dor. O ano passado e o ano retrasado, com muitos casos de chikungunya, nós tivemos muitos casos de dores importantes depois de infecções como, por exemplo, chikungunya. Existem casos de pacientes que fazem cirurgias e acabam evoluindo com dor pós-operatória crônica. E a gente não pode esquecer do paciente oncológico, né? É um paciente que pode ter vários motivos para ter dor e é um paciente que a gente tem que ter um cuidado muito especial. Entendi. E como essa dor é avaliada? Como funciona a questão de avaliação do diagnóstico? Isso é uma excelente pergunta, porque como a dor ela é uma sensação, eu não tenho um exame que me prove que um paciente tenha dor. Então, a gente brinca que a principal avaliação da dor é o que o paciente te fala. Então, a gente sempre tem que acreditar naquilo que o paciente está contando para a gente em relação à dor. E aí, para isso, a gente faz várias escalas de avaliação de dor, né? A gente consegue avaliar a intensidade, a gente consegue avaliar a qualidade da dor, a gente tem tabelas com descritores de dor. Quando a gente vai avaliar a dor na criança, a gente usa essas tabelas de intensidade com carinhas, para ela poder identificar qual que é a carinha que ela acha que ela está sentindo de dor naquele momento. E aí, em conjunto, a gente avalia a função desse paciente, a qualidade de vida, se tem sinais de ansiedade e depressão associados e se tem sinais de alteração do sono. Então, em geral, a gente precisa fazer essa avaliação multidimensional. Então, a gente precisa avaliar todas as dimensões da dor. Entendi. E quais são as principais doenças e condições relacionadas à dor crônica? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas essa é uma pergunta muito importante, né? Então, as questões do sono são muito importantes. Num último estudo que a gente fez aqui no ambulatório, mais de 70% dos nossos pacientes tinham alteração severa de sono. Né? E não dormir bem vai se tornando um ciclo vicioso que vai piorando a qualidade de vida do paciente em vários outros aspectos. E além disso, então, o transtorno de ansiedade e depressão são os transtornos mentais mais comuns, né? A gente precisa pensar neles e a gente precisa tratar, porque dificilmente um paciente com ansiedade ou depressão vai conseguir ter uma melhora da dor sem tratar os sintomas mentais. Então, a gente precisa tratar as duas coisas em conjunto. E lembrando que também esses pacientes, às vezes, acabam ficando com transtornos cognitivos, com dificuldades cognitivas, né? Ficam com fadiga, esquecem, não conseguem se concentrar, não conseguem ler um livro, assistir um programa de televisão. Tudo isso vai influenciando. Certo. E existem outros diagnósticos que costumam estar atrelados à dor crônica? Os diagnósticos principais são esses, de ansiedade, de depressão e de alteração do sono. Esses são os principais. Mas a gente pode pensar em fadiga, né? Existe a síndrome da fadiga. Alguns pacientes, por exemplo, na fibromialgia, eles têm algumas questões intestinais e pode ser, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, pode estar associada em algumas causas de dor, né, como a fibromialgia. E aí o que mais a gente vai ter associado vai depender mais especificamente de que dor que nós estamos falando. Por exemplo, na dor oncológica, nós podemos ter várias alterações associadas, né? E aí alterações clínicas relacionadas ao tratamento do tumor, a quimioterapia, a radioterapia, ou a cirurgia, ou o próprio tipo de tumor que está causando a dor. Ok. E de que forma acontece o tratamento desse tipo de dor? O tratamento da dor crônica, ele precisa ser multidisciplinar e multimodal. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que eu preciso de ter vários profissionais de saúde para tratar aquele paciente, né? O médico sozinho, né, ele não vai conseguir dar conta de um paciente com uma constelação tão grande de sinais e sintomas. Então, a gente precisa, muitas vezes, de associar fisioterapia, psicoterapia, dependendo do caso, a terapia ocupacional.
Em alguns pacientes, a gente vai pedir a ajuda da acupuntura, que é uma prática tradicional chinesa. Então, todos esses profissionais podem nos auxiliar. Então, a gente precisa fazer isso de maneira multidisciplinar. Essa é uma questão muito importante. E a segunda questão é o tratamento multidimensional. O que isso quer dizer? Que a gente vai tratar a dor, a ansiedade, a gente vai melhorar o sono, a gente vai mudar comportamentos de vida desse paciente, ensinar para ele quais são os alimentos que são melhores para o paciente com dor, mostrar que a atividade física é um fator muito importante no paciente com dor crônica, mostrar que ele precisa se alimentar melhor, que ele precisa dormir melhor, deixar de fumar, né? Então, são fatores comportamentais que a gente precisa trabalhar também. Isso também pode ter muito a ver com a prevenção dessas dores, né? Por exemplo, você falou que a ansiedade e a depressão são as principais causadoras dessas dores. Fazer terapia e cuidar da saúde mental, por exemplo, fazer exercício físico, pode ser uma forma de prevenir, né? Pode ser uma forma de prevenir, sim. A atividade física, né, que a gente sempre bate nessa tecla. Quando a gente faz uma atividade física, a gente pode pensar até fisicamente o que acontece. A gente libera um monte de neurotransmissor que causa bem-estar na gente. E aí esse bem-estar, ele vai levar a uma diminuição dessa intensidade da dor. Porque uma das substâncias que são liberadas é a endorfina, por exemplo, que é um analgésico, né, endógeno que a gente mesmo produz. Qual que é a grande dificuldade no paciente com dor e atividade física? Ele faz atividade física no primeiro dia, ele fala, mas doeu mais, eu não vou fazer mais. Mas ele tem que persistir, porque às vezes no primeiro dia pode ser que doa mesmo um pouco mais, mas no segundo ele já vai ver que ele está mais resistente. No terceiro, ele já vai sentir que a musculatura dele ficou mais relaxada depois do exercício. No quarto dia, ele vai perceber, nossa, mas eu dormi melhor depois que eu fiz atividade física. E aí vira um ciclo virtuoso ao invés do ciclo vicioso. Isso é muita verdade, porque eu tive a dor na lombar por volta de outubro do ano passado. E apesar de já ter passado uma dor constante, eu continuei sentindo dores em alguns momentos. E aí agora, no início desse ano, eu comecei a fazer atividade física todos os dias. Eu vou para a academia todos os dias. E no começo eu tinha esse medo, por exemplo, de sentir a dor. Eu falei, e se a dor voltar? E aí no primeiro dia, tem a dor muscular que todo mundo sente quando começa na academia, mas melhora. Eu realmente não senti mais dor nenhuma depois. É isso mesmo. E aí, à medida que a gente vai fazendo atividade física, a gente ganha força, né? A gente trabalha o nosso físico, nosso cardiovascular, e a gente ganha força muscular. E quando a gente está mais forte, a gente sente menos dor. Então, você consegue fazer algumas atividades que talvez você não conseguiria antes. Sim. Então, tem sempre um benefício na atividade física. O que eu gosto de falar com os pacientes? No primeiro dia, você vai fazer 5 minutos de atividade. No segundo, você aumenta para 10. No terceiro, aumenta para 15. Quarto, 20 minutos. Eu vou parar em 20 minutos e vou ficar uns dias assim. E assim vai aumentando progressivamente e dali a pouco você vai estar conseguindo fazer a atividade regularmente e por um bom tempo, né? Eu também gosto de falar, de brincar assim, se eu for na academia hoje e pegar um peso de 20 quilos em cada braço, eu vou estar com dor amanhã, né? Apesar de fazer exercício físico regularmente. Então, eu preciso me adequar, eu preciso treinar. Então, se eu não faço, eu vou pegar um peso de 4 quilos. E aí, depois, progressivamente, eu vou evoluir. É importante a gente falar também sobre a psicoterapia, né? A psicoterapia, ela tem um papel muito importante no paciente com dor crônica, porque existe uma questão que a gente precisa trabalhar no paciente, que é o enfrentamento da dor, né? Então, quando eu tenho uma doença crônica, eu preciso aprender a conviver com aquela doença crônica. E quando essa doença crônica é dor, pode ser muito difícil aprender a viver com dor, né? Talvez muito mais difícil do que aprender a viver com hipertensão e diabetes. Então, a gente, durante a psicoterapia, aqui tem mais estudos que a gente mais sabe que tem benefício na dor crônica, se chama terapia cognitiva comportamental. Então, a gente aprende a desenvolver técnicas de enfrentamento da dor.
Então, quando vier a minha dor, o que eu vou fazer? Eu vou respirar fundo, eu vou fazer uma meditação, ou eu vou mudar de posição, ou eu vou pensar em alguma coisa, ou eu vou fazer um mindfulness. Então, a psicoterapia, ela vem nesse sentido, de te ajudar a enfrentar e a saber o que fazer quando você está com dor. Então, a psicoterapia é uma questão muito importante e que, às vezes, as pessoas têm até um certo preconceito. E quando a gente fala que o paciente está com dor e que a gente fala assim, não, mas você precisa ir no psicólogo. A primeira coisa que o paciente pensa é, ela não está acreditando na minha dor, né? Mas não é que a gente não esteja acreditando na dor. A gente sabe que a dor está ali, que está presente, mas a gente precisa aprender com aquele sintoma que incomoda tanto. E uma outra questão importante em relação à dor crônica é a expectativa do tratamento. Por quê? Porque eu estou com uma questão que está me causando uma baixa qualidade de vida e eu quero tomar um remédio que tire e acabe com aquilo logo. E o que a gente vê na literatura é que é tão difícil tratar a dor crônica que quando um medicamento diminui a dor em 30%, a gente já considera que aquele tratamento foi bom. Então, é difícil tratar. E aí, se o paciente chega para mim numa expectativa de que eu vou fazer uma receita, que ele vai sair, tomar um remédio e ele não vai ter dor mais, se ele não tiver orientado quanto a isso, ele vai se sentir frustrado. Então, isso também é importante. E a psicoterapia ajuda também nessa questão do paciente enfrentar esse resultado, né? Esse diagnóstico que não é tão bom. Ela entra naquela questão que a gente falou de tratar a saúde mental para cuidar do físico também. Isso aí. Professora, e vamos falar sobre os pacientes oncológicos. Em cuidados paliativos, existem tratamentos dispensados especificamente nesses casos? Existem. Então, os pacientes oncológicos e os pacientes que acabam evoluindo para um tratamento de cuidado paliativo, eles são pacientes que merecem uma atenção bem importante, né? Então, quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a classe principal que a gente usa nesse tipo de dor são os opioides e os opioides mais potentes, né? O principal deles, o mais conhecido, é a morfina. Então, são pacientes que usam medicações controladas, medicações muito potentes, mas porque tem uma dor que realmente é uma dor muito intensa e que merece um cuidado para ter uma qualidade de vida. Além disso, para pacientes oncológicos, a gente pode pensar em outros tipos de tratamento. Bloqueios, né? Infiltrações. Esses bloqueios podem ser feitos nos nervos, nos gânglios ou na própria coluna, vai depender de cada caso. Esse bloqueio pode ser feito guiado por ultrassom ou ele pode ser guiado por radioscopia, que é como se fosse um raio-x portátil. E aí a gente vai avaliar a resposta desse paciente. Inicialmente a gente faz esses bloqueios com anestésico local e, se for necessário, a gente faz depois com uma medicação que vai dar um alívio por um tempo maior. Além disso, para alguns casos selecionados e bem específicos, a gente vai ter indicação de colocação de bombas, de infusão de fármacos, e aí o fármaco que mais é infundido nessas bombas é a morfina mesmo. Então, para alguns pacientes em cuidado paliativo, dependendo da expectativa de vida desse paciente, a gente pode utilizar esse tipo de tratamento mais intervencionista mesmo. E existem recomendações específicas para casos de dor crônica em crianças e em idosos? Sim. Então, as crianças, a gente primeiro precisa pensar se ela se comunica bem, né, conosco, se ela consegue informar a dor, né? Então, a gente usa escalas específicas de criança. Em pediatria, a gente usa principalmente 3 escalas, dependendo da idade da criança, tá? E a gente pede também a gente avalia muito comportamento, e aí de criança o que a gente olha? A face, se está chorando ou se não está, se está mantendo uma posição quietinha, uma posição antálgica, né? Os membros fletidos, é uma maneira de identificar a dor, então a gente fica olhando esse comportamento e a gente pede ajuda sempre da família, do pai, da mãe, que às vezes tem essa mais facilidade para falar como que a criança está.
Então, da criança, o principal é isso, a gente tentar identificar a dor, sabendo que às vezes ela não consegue se comunicar tão bem conosco. Em relação aos idosos, se for um idoso com demência, a gente pode cair nessa mesma questão de dificuldade de avaliação. E aí também, mais uma vez, a gente vai usar essas escalas de comportamento e usar muito a família para ajudar a tentar medir essa dor, né? Por exemplo, um idoso demente, já acamado, às vezes ele está gemendo em casa e ninguém consegue identificar o que é, por que ele está gemendo, e talvez seja dor, né? Então, precisa de uma avaliação mesmo bem específica, ser bem avaliada em relação à dor. Nos idosos, o que é importante também a gente pensar? Que muitas vezes eles têm outras doenças, várias outras doenças, e aí eles tomam várias medicações, né? Isso a gente chama de polifarmácia. E aí quando a gente vai tratar a dor, às vezes a gente tem que colocar mais medicação. Então, para o idoso, sempre que possível, tratamentos não farmacológicos devem ser pensados, né? Então, se eu consigo fazer uma fisioterapia para ajudar na dor, às vezes na fisioterapia faz um TENS, que é uma estimulação elétrica, né, cutânea, psicoterapia. Então, tudo isso pode ajudar, uma atividade física na água. Então, a gente sempre vai pensar nessas questões, acupuntura para o idoso, tá? Ok. E no caso de pacientes que apresentem resistência à medicação, o que pode ser feito? Isso pode acontecer, né? Tanto pode acontecer no início do tratamento, que é o paciente que não responde às nossas medicações, e aí a gente pode pensar que existem fatores além dos físicos, né? Então, a gente avalia a dor por um modelo que a gente chama de modelo biopsicossocial. Então, o bio é a alteração no meu corpo, aquela alteração da função, né? A fisiopatologia, o que explica por que está doendo. O psíquico é a nossa saúde mental. E tem o social também. Então, às vezes, aquele paciente ele tem uma questão social que leva a mais sofrimento. Então, essa dor já é uma dor que a gente tem que avaliar de forma multidimensional, tá? Então, quando existe essa resistência a medicamento, eu preciso pensar se aquele meu medicamento está agindo dentro do modelo biopsicossocial. Porque, às vezes, ele está tratando só o bio, ele está tratando só a alteração fisiológica daquele paciente. Então, eu dei para ele um analgésico. Mas o problema da dor dele ele não precisa só do analgésico, ele precisa tratar a ansiedade e a depressão. Então, talvez ele não esteja respondendo porque eu não estou tratando ele como um todo, né? Além disso, o que pode acontecer em relação à resistência? À medida que os pacientes vão usando as medicações, eles desenvolvem uma característica que se chama tolerância. Então, você começa a ficar tolerante àquela droga. Você aumenta a dose dela e você passa a não responder mais àquela dose. Isso acontece muito com os opioides, né? Então, às vezes a gente precisa ir aumentando a dose, aumentando, e se não responde, a gente troca de medicação, tá? Mesmo assim, alguns tipos de dor crônica, eles são tão difíceis que a gente coloca todas as classes de medicamento, né? Então, eu coloco um analgésico, um antidepressivo para tratar a depressão e a ansiedade. Os antidepressivos, eles têm um efeito na própria dor, então algumas dores têm indicação realmente do uso do antidepressivo. E os anticonvulsivantes, é uma outra classe de medicamento que a gente usa muito para tratar dor. E às vezes a gente coloca todas essas classes e o paciente não responde. E por que não responde? Por esse fator que eu te falei, que às vezes é tão difícil de tratar, que uma diminuição pequena a gente já considera que teve um benefício, né? E aí, quando não responde, a gente vai para tratamentos mais invasivos, né? Às vezes os bloqueios, aí vai depender de onde que é a dor do paciente, se aquela doença tem indicação de algum bloqueio ou não. Aí a gente vai mais para causas específicas para pensar em tratamentos mais intervencionistas. E quando a gente pensa em intervenção, a última linha da escada de tratamento, que é o que a gente tem disponível, é a instalação, por exemplo, de um eletrodo medular.
Então, você coloca um eletrodo lá dentro da medula, é um procedimento que geralmente o neurocirurgião que faz, que ela faz um estímulo na medula, numa tentativa de evitar que aquele estímulo de dor passe. O estímulo do eletrodo impede essa transmissão, de uma maneira bem grosseira, né, que eu estou explicando. Mas é uma maneira mais intervencionista de tratar a dor. Então, atualmente, o que a gente tem visto nesses tratamentos multimodais, então, além do antidepressivo, do anticonvulsivante, dos analgésicos, dos opioides para alguns pacientes com alguns tipos específicos de dor, a gente tem usado, e a literatura vem mostrando em alguns estudos, benefício do uso da cannabis. Então, é uma questão que os pacientes já nos procuram perguntando, né? Que leem na internet e querem saber. Então, a cannabis, ela é uma medicação que tem vários efeitos. E além do efeito analgésico, que um dos componentes dela pode ter um efeito analgésico, ela tem um efeito de ansiólise, ela melhora o sono. Então, no paciente oncológico, ela pode melhorar o apetite, que às vezes é um paciente que não está conseguindo se alimentar. Então, a gente consegue usar ela também de uma maneira, a gente tem usado cada vez mais e com benefício para alguns pacientes. É um tratamento curativo? É o que vai tirar a dor do paciente? Não, ela é mais um adjuvante. Então, eu coloco o analgésico, coloco o antidepressivo, coloco o anticonvulsivante. E hoje em dia, a gente, às vezes, em alguns casos, a gente pode colocar a cannabis também. Ok. E, professora, a faculdade possui um projeto de extensão que trata da dor crônica. Você que coordena esse projeto, pode nos contar um pouquinho mais? Sim, nós temos o projeto Humano Sem Dor. Esse projeto surgiu assim, de uma necessidade mesmo de tentar envolver o paciente no seu próprio... para que ele tivesse controle da sua dor, para que ele entendesse a dor. Quando a gente vai ler sobre doença crônica, a gente vê que quando a gente educa o paciente sobre o que ele tem, se ele sabe o que ele tem, ele vai ter um desfecho melhor, ele vai ficar melhor. Então, o projeto, ele acontece na faculdade, os pacientes são avaliados de forma multidimensional, então a gente avalia a dor, a ansiedade, a depressão, a qualidade de vida desse paciente. E depois esse paciente vai voltar em alguns encontros conosco e a gente faz palestras, né? E aí a gente ensina sobre a importância da atividade física, da saúde mental, da nutrição. E aí em cada um desses encontros a gente tenta fazer uma prática bem orientada mesmo. Então a gente já fez alongamento, mindfulness, uma receita. E aí cada um desses encontros a gente tenta ensinar eles um pouquinho para eles terem ciência do que eles têm e saberem como se comportar. Além disso, quem não está lá no projeto conosco, né, que são os pacientes do ambulatório que entram no projeto, eles podem acompanhar as nossas redes sociais. Então, tudo que a gente discute nas palestras, a gente posta lá nas nossas redes sociais toda semana algum tema. E aí a gente vai variando entre educação física, nutrição, saúde mental, manejo medicamentoso, manejo não medicamentoso, para que ele consiga entender um pouquinho sobre a sua doença. Bem legal, professora. E como os pacientes podem ter acesso a esse projeto? Qualquer um pode fazer parte? Os pacientes que são encaminhados para o ambulatório, eles passam nesse ambulatório de triagem, né? E aí, a partir do ambulatório de triagem, a gente consegue colocar o paciente no projeto. Ok. E você já falou um pouco, mas fala mais pra gente que tipo de tratamento é oferecido no projeto? Então, a gente vai fazer o tratamento tradicional, clínico, medicamentoso. A gente vai encaminhar para a fisioterapia, quando necessário, para a psicoterapia. Nós vamos manter todos os tratamentos clínicos que a gente faz com todos os pacientes. Então, esse paciente vai ter o plus das palestras. Então, eles vão participar desse projeto de educação mesmo. Eles são educados. E eles participam, então, dessas técnicas de relaxamento, alongamento. Sempre no projeto tem uma receita. Então, cada palestra vem com um brinde. Falo que é um brinde do final da palestra. Certo. Professora, muito obrigada pela sua participação no Saúde e Consciência.
E o programa de hoje fica por aqui. Você pode ter acesso a mais conteúdos como esses seguindo a gente aqui no canal. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima!